Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, sou enfermeira, sou professora conteudista da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana 2. Hoje a nossa videoaula será dedicada ao tema sobre o sistema circulatório, sangue e vasos sanguíneos. O nosso tópico será o nosso tópico 1.3 sobre o coração. Essa videoaula vai ser dedicada a aspectos anatômicos e fisiológicos que estão relacionados apenas ao nosso órgão vital, o coração, certo? Então, o coração, ele vai servir como uma bomba fisiológica, certo? Que ele tem como função bombear continuamente o sangue através dos vasos sanguíneos. Para que o sangue alcance as células de todo o corpo, e vai trocar os materiais. Quais materiais? Pode ser os nutrientes, pode ser os gases, certo? Ele vai precisar ser bombeado continuamente. Quem vai bombear vai ser o coração, certo? Quando o coração faz a sístole, quando ele contrai e vai enviar o sangue ao longo dos vasos sanguíneos do corpo para que haja as trocas de materiais. O coração ele vai se contrair cerca de 100 mil vezes ao dia, o que perfaz aproximadamente 35 milhões de contrações ao ano. Então, desde que a gente está no útero materno, que o feto está sendo formado, o coração ele já vai começar a bater. Ele vai bater até o fim da nossa vida, certo? Ao ano, nós vamos ter 35 milhões de contrações. Imagine, esse é um número muito alto, que não dá para a gente simplesmente contar. O nosso coração ele tem a característica de ter uma contração involuntária. A gente não precisa pensar para que o coração bata, para que ele faça a contração. É através de comandos do nosso sistema nervoso central que vai fazer com que ele bata indefinitivamente até o nosso óbito, até o fim da vida. Cerca de 2,5 bilhões de vezes ao longo de um período médio de vida. O período médio de vida vai variar ali entre 60 anos e 70 anos, certo? Quando nós fazemos todos os cálculos, até o final da vida de um indivíduo, o coração bateu cerca de 2,5 bilhões de vezes. O coração ele vai ser considerado como o centro do sistema circulatório. Ele é um órgão muscular oco que atua como uma bomba contrátil propulsora. O que isso significa? Através da contratilidade, através da contração, quando as células do músculo cardíaco vão realizar a contração, esse músculo vai contrair e vai enviar o sangue, vai fazer uma propulsão daquele conteúdo que está dentro dos átrios, dos ventrículos, que são as partes ocas do coração, que vão se encher de sangue, certo? O peso médio, ele vai variar bastante, não é? As mulheres, como geralmente as mulheres, elas são menores, têm corpo e o peso menor, o coração pode ter cerca de 250 gramas. Já nos homens, pode ter até 300 gramas, podendo variar de acordo com a frequência da prática de atividade física do indivíduo. Atletas de alto rendimento, que eles têm um costume de treinar até o seu limite todos os dias, eles vão ter um coração que ele vai ser mais espesso, a camada muscular, que ele trabalha mais, ele vai estar acostumado a estar sempre num patamar de esforço, certo? Então, pode ser que a camada muscular seja mais espessa, o coração pode pesar um pouco mais, certo? Dependendo também de algumas doenças, algumas cardiopatias, o coração também pode aumentar de tamanho, certo? O coração, ele vai ter 3 camadas que vão fazer a parte, certo, da musculatura deste órgão. Nós temos o epicárdio, que ele vai ser a camada mais externa, camada de revestimento deste órgão, certo? Ele faz a delimitação ali do nosso músculo cardíaco. Então, epicárdio, que ele vai se relacionar, né, vai estar diretamente falando do coração, sempre que estamos falando de cardíaca, certo? Coração,
vai ser a camada mais externa do epicárdio. Nós temos o miocárdio. Quando nós temos esse prefixo mio, sempre estamos falando de músculo, dos miócitos, das células musculares. Então, o miocárdio ele vai ser a camada média, camada do meio. Ela vai ser essa camada mais espessa. E ali nós temos músculo estriado cardíaco. Qual é a característica do músculo estriado cardíaco? Ele tem uma característica de ter contratilidade e autorritmicidade. O que isso significa? Que ele, através de impulsos elétricos, ele vai sempre estar fazendo essa contratilidade naquele determinado período de tempo. Ele tem o próprio ritmo para que ele vai bater através dos neurotransmissores que vão comandar para aumentar a frequência cardíaca, diminuir a frequência cardíaca, certo? Através da contratilidade muscular da camada miocárdio, certo? Músculo estriado, porque o músculo que ele tem estriações que podem ser percebidas no microscópio. Quando formos observar microscopicamente, vai ter essas linhas mais escuras, que podem ser chamadas das estriações. Nós temos também o endocárdio. O endocárdio vai ser o revestimento interno das camadas, né? Das 4 câmaras do coração, os átrios e os ventrículos direitos e esquerdos. O endocárdio vai ser essa camada que vai estar revestindo, certo? Então, lembrando, as 3 camadas, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Na morfologia interna, como a gente já falou um pouquinho, vamos ter 4 câmaras, certo? Sendo 2 superiores e menores e as 2 inferiores. As 2 superiores serão os átrios, o átrio direito e átrio esquerdo. E esses átrios, quando nós vamos perceber pela vista, também podemos estar identificando as aurículas direita e esquerda. O que pode ser as aurículas? As portas de entrada dos átrios, certo? Elas vão ter uma expansão que vai estar ali de forma na vista externa, anatomia externa do coração, certo? Os átrios direito e esquerdo são anatomia interna. Quando temos a saída deles, a entrada, ali pode ser as aurículas direita e esquerda. Os vasos sanguíneos de grande calibre, que vão estar relacionados diretamente com a base do coração, são responsáveis pela saída e chegada do sangue. Gente, quando nós formos falar de coração, a parte do ápice é a parte de baixo, é a parte que tem um formato mais cuneiforme. A parte de cima do coração que vai ser a base, que vai ter os vasos de grande calibre, que vão ser responsáveis pela chegada, certo? Pelas veias, que vão trazer o sangue que vem dos tecidos, que vai estar rico em gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, quando vai estar trazendo, ele vai chegar através das veias, vai para a circulação pulmonar e vai retornar para o coração cheio de oxigênio para que ele seja distribuído através das artérias para os tecidos. Então, nas aurículas ali nós vamos ter os vasos de grande calibre, para que tenha um maior volume para ser despejado dentro do coração. No átrio direito, nós vamos ter a veia cava superior e inferior, que vai trazer o sangue de todo o corpo. A veia cava superior vai ser responsável por trazer o sangue que vem da parte superior do corpo, cheio de dióxido de carbono, e a veia cava inferior traz a parte inferior do corpo. No ventrículo direito, nós vamos ter o tronco pulmonar, que vai levar o sangue para os pulmões. Então, quando ele manda para os pulmões, lá na camada dos pulmões, que vai fazer a troca do dióxido para oxigênio, certo? Aí já vamos ter um sangue arterial rico em oxigênio. Do átrio esquerdo vai vir as veias pulmonares, que vai trazer o sangue cheio de oxigênio, certo? Sangue dos pulmões no sentido do coração. Quando nós falamos dessa circulação entre coração e pulmões, nós estamos falando da circulação menor circulação, certo? Que ela vai ser essa parte que vamos fazer a troca pulmonar de gases.
No ventrículo esquerdo, nós vamos ter a artéria aorta, que ela vai ser responsável para levar o sangue do coração para todo o corpo. Então, ele vem da veia do tronco pulmonar, pelo ventrículo esquerdo, certo? Desculpa, pelo átrio esquerdo, ele entrou no coração, e do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai ser bombeado para a artéria aorta, que vai fazer as divisões e vai levar este sangue, que está rico em oxigênio, para todos os tecidos do corpo, conforme ela vai se dividindo nos outros vasos. As artérias são os vasos mais calibrosos, que são responsáveis por levar. Depois das artérias, elas vão se dividindo em artérias de menores calibres. Nós vamos ter as arteríolas. Das arteríolas, nós vamos para os capilares, certo? O capilar é o menor vaso, é onde vai ocorrer a troca de gases e nutrientes entre o tecido e o sangue, certo? Dos capilares, eles vão formar as vênulas, que vão já retornar. As vênulas formam as veias até chegar nas veias de maior calibre para retornar este sangue ao coração. O tronco pulmonar e a aorta são artérias que vão ter válvulas semilunares após a sua saída do coração para impedir o refluxo de sangue nas diástoles ventriculares. Quando nós falamos de sístole, é quando o coração contrai, certo? Para mandar o sangue. Quando estamos falando de diástole, é quando ele está relaxando para receber o sangue, certo? Para encher-se. Para que não haja um retorno sanguíneo, nós vamos ter válvulas. Essas válvulas vão garantir que o sangue sempre faça o mesmo percurso, no mesmo sentido, certo? Para que não haja uma alteração na circulação sanguínea. Nós temos a nossa ilustração, que vai mostrar aqui como ocorre a circulação sistêmica e a circulação menor, circulação pulmonar, certo? Nós temos o sangue. Quando nós vamos ver em azul, na imagem, está representando as veias. Em vermelho, as artérias, certo? Veio da circulação sistêmica pelas veias, ali do nosso lado que está sendo representado em azul, ele vai entrar no átrio direito. Do átrio direito, vai passar pela válvula, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai subir pela nossa artéria pulmonar, vai chegar no pulmão. No pulmão vai ocorrer as trocas gasosas, certo? Do pulmão, nós vemos para a veia, tá? Do tronco pulmonar, que vai chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, vem para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, vai subir pela artéria aorta e vai se dividir nas artérias de menor calibre para levar o sangue para todos os tecidos do corpo, certo? O nosso lado direito está sendo representado na cor em azul, certo? Quando o sangue ele vai estar entrando no átrio e ventrículo direito, certo? Nosso período 1 ali, o período de relaxamento. Sangue vai entrar pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, depois vai subir para o pulmão, certo? Quando ele entra no átrio, ele vai fazer a sístole atrial, para quem vir do átrio para o ventrículo. Depois dessa parte, nós temos a sístole ventricular, que ela vai mandar do ventrículo para a saída ali, né? Para que possa ir para o pulmão. Por isso que o nosso coração, ele tem essa característica de 2 bulhas cardíacas, ele bate em 2 tempos. O batimento cardíaco, ele não é um batimento seco, tum, tum, tum. Ele é um batimento que vai ser em 2 tempos, que ele tem a sístole atrial e tem a sístole ventricular, certo? E elas vão fazer ao mesmo tempo dos 2 lados, esquerdo e direito. Então, bateu uma vez, sístole atrial. Bateu a segunda vez, sístole ventricular, certo? Então, o batimento cardíaco, ele é em 2 tempos. Tum, tum, certo? E como estamos falando de diástole, quando vocês vão se perceber, falando disso novamente, que nós vamos aferir pressão arterial. Na pressão arterial, na PA, nós temos 2 valores, certo? O primeiro valor é a pressão arterial sistólica, certo? Quando o coração contrai.
E o segundo valor é a pressão arterial diastólica, quando o coração relaxa. Então, lembrem disso aí. Aqui nós temos uma vista do tórax, da caixa torácica, essa ilustração para vermos como está a posição anatômica do coração. Ele vai ficar entre os dois pulmões, certo? Com o ápice levemente voltado para o lado esquerdo, por isso que o coração está mais do lado esquerdo do que para o lado direito. O ápice é a parte de baixo, lembrem, certo? E ele vai ter essa característica de estar protegido, tanto pelos pulmões, certo? Anteriormente vai estar protegido pelo externo, que é esse nosso osso plano, que no externo vai haver a conexão entre as costelas para fechar a caixa torácica, anteriormente pelo externo e as costelas, posteriormente costelas e coluna cervical, vai fechar toda a nossa estrutura, fechando ali a nossa caixa torácica para que possa fazer uma proteção dos nossos órgãos vitais, certo? Que são mais importantes para a manutenção da vida. Nós temos esses três órgãos principais: coração, os pulmões e o cérebro, certo? Uma vista anterior do coração, que ele é parcialmente seccionado. Parcialmente porque ele não foi seccionado de cima a baixo, desde a parte superior até a parte inferior. Nós temos uma secção ali parcial da parte mais anterior do coração, para que a gente possa identificar o tronco braquioencefálico, veia cava superior, veia pulmonar direita, nós temos lá a subclávia também, o arco da aorta. Essa nossa imagem é como um coração real, certo? De um ser humano, de um indivíduo, essa imagem, ela vai ter essa foto mesmo, certo? Então, nós podemos identificar a válvula atrioventricular, as cordas, tendinhas, o músculo, a camada muscular, ventrículo direito, o septo interventricular. Esse septo interventricular vai ser a divisão entre os dois ventrículos. Nós temos o ventrículo esquerdo, a aurícula esquerda. Olha lá, quando a gente vai ver na imagem, como é a saída do átrio, vai ser a aurícula. Na nossa outra imagem, nós temos já um corte frontal para mostrar toda a anatomia interna do coração. Essas partes brancas, que parecem umas redinhas, que vocês podem ver na imagem, elas são as válvulas cardíacas, certo? Que falamos para impedir o retorno sanguíneo, o refluxo do sangue, para que ele sempre siga no mesmo sentido. Temos a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda. Podemos lá também identificar os átrios e os ventrículos e as outras estruturas que estão relacionadas. Espero que todos tenham gostado da nossa aula. Nós estamos agora falando do sistema circulatório, nosso primeiro tema. Espero que todos estejam se dedicando aos estudos e até a próxima videoaula.